Olha, eu já estou recebendo aqui em nossos estúdios o doutor Paulo Rubens, que é presidente da Associação do Ministério Público, dos Promotores de Justiça, e o Tiago Dias, que é delegado de Polícia e é presidente hoje da Associação dos Delegados de Polícia. Eu queria dar uma boa tarde aos dois, agradecer a presença e dizer que o Paulo Rubens já esteve aqui no programa, inclusive, tratando disso, né? E saber da opinião do Tiago Dias sobre esta matéria que tramita no Congresso Nacional, para esclarecer para o telespectador, né? Uma matéria que tramita no Congresso Nacional, que é evitar que o Ministério Público possa usar do seu poder para promover investigações em processos e até inquéritos policiais. Porque hoje são feitas investigações paralelas à polícia. Tiago, qual é o pensamento de vocês sobre isso? Boa tarde. Boa tarde, Silas. Boa tarde a todos os telespectadores, ao doutor Paulo Rubens. Satisfação estar aqui. Veja bem, essa matéria temática é muito complicada, porque se somam aos aspectos jurídicos muitos interesses que orbitam em torno, sempre que se fala em delimitar o poder dessa ou daquela instituição. Entendo. E muitas vezes o interesse público é o que fica mais reduzido nessas discussões. Da nossa parte, nós temos a convicção de que o melhor caminho, sem dúvida, é que as instituições se unam para combater a criminalidade. Eu acho que a criminalidade é que é o alvo, é o inimigo comum, tanto o Ministério Público quanto a polícia, e todas as outras instituições, Poder Judiciário, etc., têm que se unir com a finalidade de combater o crime. Eu entendo que o Ministério Público que investiga, ele não na verdade, ele não faz medo ao policial honesto, ao policial sério, ao delegado, ao investigador que trabalha de forma competente, também não faz medo à sociedade. Nós temos, entretanto, que fazer duas ponderações. Claro. É preciso que haja uma regulamentação realmente firme sobre esse poder investigatório, porque existe, do mesmo jeito que o inquérito policial, ele é cheio de amarras, de controles. Então, a investigação feita pela Polícia Civil, pelo delegado, pela Polícia Federal também passa por uma série de controles. É preciso que também haja por parte do Ministério Público, porque não se pode conceber que por trás daquele Ministério Público que investiga se esconda, se escamoteie o Ministério Público que não investiga. O que é que eu quero dizer com isso? Pois não. Porque aqueles promotores e procuradores que realmente atuam de forma diligente, procurando provas, apontando diligências, trabalhando em conjunto com a polícia ou até mesmo fiscalizando a polícia muitas vezes, eles fazem um trabalho digno, mostram esse trabalho para a sociedade, como já existe em muitos estados, mas por trás disso também existem aqueles que buscam apenas atrair a plateia. Promoção pessoal. Que é o que eu chamo de promotor, o Ministério Público que não investiga. Esse não investiga. O que investiga está ao lado da polícia, está procurando coibir as irregularidades. O que não investiga está apenas jogando para a plateia, criando muitas vezes factoides. Infelizmente, nós temos visto isso aí até na realidade recente. E outra ponderação que eu faço a esse respeito é que, mesmo naqueles estados, naqueles locais em que o Ministério Público tem esse poder investigatório de forma subsidiária, na verdade, 99% dos crimes são investigados pela polícia. Então, muitas vezes, quando se coloca, olha, o Ministério Público vai investigar, né, isso é bom. Quanto mais instituições investigando, melhor. Mas se esquece muitas vezes que 99% das investigações são feitas pela polícia. E tem que se procurar urgentemente fortalecer as instituições policiais. Você veja que um delegado de polícia, ele não tem as garantias, por exemplo, que tem um defensor público. Defensor público que defende, que é um advogado necessitado, que não lida, não precisa fazer prisões, não precisa atuar de forma não há uma exposição maior. Não há exposição. O defensor, ele tem inamovibilidade. Ele tem, para você ter ideia, no Piauí, o defensor público, ele tem subsídios que são maiores. O defensor inicial ganha muito mais do que um delegado em final de carreira. Então, são uma série de distorções que nós vemos no nosso sistema que não privilegiam a investigação dos crimes. Então, é preciso dotar as instituições de autonomia. A Polícia Civil já deveria ter autonomia administrativa e financeira, deveria ter inamovibilidade para o delegado, porque são garantias que fortalecem a instituição, para que
ambas, Ministério Público e Polícia, trabalhem juntas. Agora, delegado, já eu falo com o senhor Rubens. Por exemplo, tem um detalhe. Você acha que essas investigações paralelas, elas acabam até encontrando um atrito entre os dois poderes, a civil, muitas vezes a Polícia Investigativa e o Ministério Público? Aqui aconteceu, aqui no caso Fernanda Lages, né? As duas instituições estiveram distantes, né? Mas aquele caso foi um exemplo do Ministério Público que não investiga, porque se o Ministério Público, no caso, estivesse investigando, estivesse realmente acompanhando as investigações, produzindo provas, efetuando diligências, apontando culpados, apontando caminhos, certamente teria chegado a uma conclusão. Sempre quem investiga chega a uma conclusão. Quem apenas joga para a plateia não chega a essa conclusão. Então, o Ministério Público que investiga, como eu falo, é aquele Ministério Público que realmente apresenta o resultado dos seus trabalhos. Que realmente, se houver, como já houve decisões do Supremo Tribunal Federal, envolvimento das autoridades incumbidas da investigação, é claro que sempre tem que haver uma instância superior para investigar. Agora, não significa dizer que o trabalho investigativo vai ser feito de forma prioritária pelo Ministério Público. Isso é um equívoco, achar que dando poderes investigatórios ao Ministério Público está resolvendo o problema do Brasil. Não está. É preciso, sim, urgentemente fortalecer as instituições que lidam com 99% das investigações. Instituições que são a Polícia Civil e a Polícia Federal. Doutor Rubens, e para o pessoal do Ministério Público, eu tenho amigos promotores e amigas também, acham que é uma amarra tirar esse poder de fiscalização, de investigação do Ministério Público. Boa tarde. Boa tarde, Silas. Boa tarde, doutor Tiago. Cumprimentar todos os telespectadores. Bem, eu acho que o Ministério Público poder investigar é um direito que é concedido ao cidadão. Seja complementando a investigação policial, que pode ser omissa em algum ponto, lá ter uma lacuna, e o Ministério Público poder complementar é um direito do cidadão também. E, eventualmente, de forma independente, autônoma, o Ministério Público pode investigar. O que o doutor Tiago falou, eu acho muito pertinente. A colaboração entre as instituições, o trabalho conjunto. Claro. É como, simplificando, é como se tivesse um jogo de futebol, de um lado a criminalidade e de outro as instituições que combatem a criminalidade. Claro. Tirar o Ministério Público de campo é ter desvantagem nesse jogo contra a criminalidade. Então, de forma muito simples, o que o doutor Tiago falou é que nós temos que trabalhar conjuntamente. O Ministério Público não quer atuar como superpolicial. Nós reconhecemos que o protagonismo investigativo é da polícia. Nós queremos, quando entendemos necessário, investigar de maneira complementar ou suprir, aliás, ou de forma independente ou autônoma, quando for o caso. Eu acho que as instituições devem se somar. Eu apenas discordo do doutor Tiago, no caso do Fernanda Lages, por exemplo, porque eu acompanhei o trabalho do doutor Eliado, acompanhei o trabalho do doutor Biraci e acompanho. E acredito que, nesse caso, especificamente, o Ministério Público está investigando. Entre erros e acertos, eu acho que o objetivo comum é de elucidar o caso. O inquérito policial, ele não tem a finalidade apenas de esclarecer um fato oculto, mas excluir a possibilidade de uma imputação aventurada, de excluir a possibilidade de uma acusação infundada. E se o Ministério Público pode fazer isso junto com a polícia, ganha a sociedade. O combate à corrupção e o combate à impunidade pelas instituições conjuntamente é salutar. Então, eu acredito que o Ministério Público não só pode, como deve continuar investigando para o bem da sociedade. O povo começa a participar aqui e diz, doutor, o problema é que o Ministério Público ele é parte do processo. A outra parte do processo é a defesa. A polícia não é. Ela é apenas a parte de instruir, né? Mas o Ministério Público pode se valer desse instrumento de instrução que é a polícia e não fazer papel de investigador. Só nesse aspecto, uma questão interessante. O Brasil, por exemplo, se sujeita ao Tribunal Penal Internacional. No Tribunal Penal Internacional, quem investiga é o Ministério Público. E isso foi incorporado à Constituição brasileira com a Emenda Constitucional 45. Durante a investigação não existe parte. O Ministério Público, invariavelmente, em qualquer função que exerça, ele é fiscal da lei. Como se presumir que o fiscal da lei vai agir em desacordo com ela? Isso é uma presunção que não encontra respaldo no dia a dia, no fato. Tanto que o Ministério Público, quando é parte, mesmo assim ele pede absolvição quando entende inocente, quando entende que não há prova suficiente para acusação. Então, o próprio advogado do Estatuto da OAB, artigo 7º, inciso 6º, a linha C, ele colhe provas em favor do cliente dele. Então, permitir que o advogado faça isso e inibir que o Ministério Público colha provas seria também uma ofensa à paridade de armas. Acredito que é salutar que o Ministério Público investigue, porque invariavelmente ele é fiscal da lei e, portanto, não vai agir como regra, como desvio de conduta. Doutor Tiago, a polícia do Brasil inteiro defende que a investigação seja
única e tão exclusivamente da polícia. Silas, essa matéria ela está longe de ser consenso, inclusive dentro da própria polícia, né? Então, existe, sem dúvida, um interesse corporativo, porque, na realidade, é aquilo que eu coloquei aqui. Por trás dessa ideia, dessa bandeira de se atribuir poder investigatório ao Ministério Público, existem aqueles que pensam realmente, como o doutor Paulo Rubens, e é bastante louvável a posição dele, que há esse trabalhar que ser conjunto. E existem aqueles que pensam de forma ufanista e acreditando que a mera atribuição de poder investigatório ao Ministério Público será como um salvador da pátria que irá resolver todos os problemas e que as instituições policiais não têm importância, porque naqueles casos de importância quem vai atuar é o Ministério Público. Então existe esse pensamento equivocado e por conta disso, as instituições policiais, em sua maioria, elas defendem, sem dúvida, que haja essa privatividade por conta da polícia. Entretanto, aquilo que eu venho colocando, e nós temos debatido sempre com os colegas, embora não haja unanimidade nesse pensamento, é de que é preciso se reforçar o trabalho conjunto. E esse trabalho conjunto não se dá excluindo a possibilidade do Ministério Público complementar, eventualmente, a atividade policial. Entretanto, tem que ser feito com a devida regulamentação. Por quê? Eu vou discordar aqui do doutor Paulo Rubens apenas no que diz respeito ao comentário sobre o caso específico, porque não houve por parte dos promotores que conduziram o caso a atitude de divulgar o resultado da sua investigação. Então, sempre quando a polícia ela faz o inquérito, ela tem a data para iniciar o inquérito e tem a data para apresentar ao Poder Judiciário e apresentar ao Ministério Público o resultado. No caso concreto, o que houve foi a instauração de um procedimento paralelo, pessoas foram ouvidas, não foram levantadas diversas suspeitas e insinuações graves contra pessoas. Depois, não se provou sequer qualquer indício contra as pessoas que foram imputadas. Essas pessoas sofreram danos sociais gravíssimos, inclusive profissionais que trabalharam no caso foram execrados por conta de insinuações dadas sem provas. E, posteriormente, não houve essa transparência de se chegar e transmitir para a sociedade, olha aqui, a conclusão do procedimento investigatório foi esse. Então, é isso que nós entendemos que deve existir, uma regulamentação firme para que não haja abusos por conta desse poder investigatório complementar. Mas, repito, tudo isso fica vazio se não houver um fortalecimento das instituições policiais. Ultimamente, nós estamos assistindo no Piauí diversos colegas delegados que estão deixando o cargo de delegado para ser defensor público. Isso é uma forma, é uma maneira de se vislumbrar muito claramente que existe um desestímulo por parte das instituições policiais. Então, um policial que já está há muito tempo na carreira, ele se sente atraído por outra carreira para iniciar já recebendo subsídios maiores, com garantias maiores, quando, na verdade, na polícia, essas garantias são muito mais necessárias. A polícia trabalha sempre com situações extremas, sempre com pressões, e é preciso dar ao delegado de polícia, seja civil, seja federal, as garantias de inamovibilidade, as garantias que são pertinentes, inclusive as vedações também. Eu acredito que o delegado também deva sofrer as mesmas vedações, não poder, de certa forma, exercer atividade político-partidária. Então, todas essas vedações também são cabíveis para fortalecer as instituições que fazem 99% das investigações no Brasil. Olha, vamos aqui citar algumas participações populares aqui no programa. Silas, quem quer tirar o Ministério Público da investigação tem algo a esconder, diz o Francisco. Vamos a todas, vamos ler todas aqui. Já que o Ministério Público estava ajudando no caso Fernanda Lages, porque ele não apontaram os culpados, interroga. Acho que os promotores fizeram cena de televisão, diz o telespectador Roberto, né? Doutor, por que o Ministério Público não investiga, por exemplo, profundamente casos que não são midiáticos, né? E assim por diante, chegando às participações. Pois não, doutor Rubens, o senhor tem espaço. Tudo bem. Algumas ponderações que têm que ser feitas. Primeiro, excesso de ativismo, protagonismo por parte de um agente público ocorre em qualquer instituição. Claro. Basta ter legitimidade investigatória. Seja delegado de polícia, seja membro do Ministério Público. Na Espanha, quem investiga é o juizado de instrução, e os juízes lá são chamados juízes de estrela. É verdade. Seja nas comissões parlamentares de inquérito, onde há um vedetismo televisivo por parte de alguns parlamentares. Portanto, excessos existem em todas as instituições.
A correção disso se dá com processo disciplinar e nunca com a retirada do poder investigatório. É tentar tratar o doente com medicamento errado. O segundo aspecto, com relação ao caso Fernanda Lages, não há como se tecer um juízo de valor precipitado no momento, porque a investigação prossegue. O Ministério Público está investigando, está utilizando as ferramentas disponíveis para elucidar o caso. Veja, se não tivesse a participação dos promotores, quão importante foi essa complementação e saber que agora, 3 horas antes da cena do crime, havia uma pessoa lá, e isso foi importante, o Ministério Público provocou essa investigação complementar também no âmbito da Polícia Federal. Então, o que eu acredito, e essa questão da regulamentação que o doutor Tiago falou, a resolução 13 do CNMP já prevê isso. Evidentemente que existem casos cuja complexidade é maior, que demandam um tempo maior. Eu acredito que a regulamentação é positiva, ela já existe, e o que nós queremos é trabalhar em parceria com a polícia, reconhecendo que o Ministério Público não pode, nem tem estrutura para investigar tudo, e nem quer. Nós queremos investigar quando for necessário. E ressalto, o Ministério Público, a partir do momento que começa a investigar, a elite política e econômica do país que age com desvio de conduta começa a ter seu poder investigatório questionado. Então, o que nós entendemos é que o Ministério Público deve, em nome da isonomia, não só investigar pessoas humildes, a justiça do negro, do pobre, da prostituta, mas uma investigação que vai cobrir todos os segmentos da sociedade. E o Ministério Público ter feito isso em parceria com as polícias de forma absolutamente salutar. Perder isso é um retrocesso social. Aqui estão chegando algumas outras participações. Eu disse, doutor Rubens, o problema é que no processo o Ministério Público é a parte acusadora e a defesa é a parte de defesa. O Ministério Público pode puxar brasa para a sua sardinha e incorporar ao processo algo que não seja verdadeiro. Pois é, pode. Isso, inclusive, nos debates no Congresso, é muito colocado pelos deputados, que são favoráveis ao fim do poder de investigação do Ministério Público. No mundo inteiro, o Ministério Público investiga em vários países. Há um modelo de Código de Processo Penal Ibero-Americano, o Ministério Público investiga. A ONU, em várias recomendações, ela prevê o Ministério Público investigando. Se tem o Tribunal Penal Internacional, Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, aliás, Itália, Alemanha, Portugal, França, Colômbia, Chile, Japão, Coreia do Sul, em vários países o Ministério Público é quem investiga. O Ministério Público, como eu disse, invariavelmente ele é fiscal da lei. Presumir que ele vai agir com desvio de conduta é ir de encontro à própria essência da instituição como fiscal da lei. Como é que nós vamos imaginar que alguém vai, em nome de um futuro teorema acusatório, agir de forma desviada, agir com falta funcional? O que eu entendo é que o Ministério Público hoje tem um papel tão importante no sentido de analisar a investigação de forma neutra. No momento da investigação não há partes. A parte só existe após o processo, de forma que eu acredito que o Ministério Público tem isenção, sim, para fazer a investigação e, inclusive, coletar provas que sejam favoráveis ao investigado, se for o caso. Na Alemanha, na Itália, há previsão nos códigos nesse sentido. Então, eu discordo desse entendimento. Olha, advogados participando do programa. Muito obrigado. Já você fala, doutor. Silas, eu gostaria de manifestar que seria, advogado, né? Tá, inclusive o nome, seria contrário à Carta Magna. O Ministério Público continuar investigando. No artigo 129, a lei entende que estamos regidos pelo sistema do acusado não ortodoxo, que não tem em como, Silas, o Ministério Público investigar e acusar ao mesmo tempo. Faltam os princípios. O que se coloca, na verdade, eu acredito que o que ele quis mencionar foi a questão do princípio acusatório. Né? Isso. A Constituição brasileira, embora não diga isso de forma explícita, mas quando distribui as competências, ela plasma um sistema penal acusatório em que preza, sobretudo, pela divisão das atribuições, sobretudo as atribuições do juiz, que faz um papel, não de papel de juiz inquisidor, de juiz que vai atrás da prova, mas um juiz mais imparcial, que está mais equidistante das partes, e a tarefa da acusação e a atribuição da defesa. Então, esse modelo acusatório é um modelo que delimita bem cada uma das funções. E dentro desse espírito, é o que eu acredito que é o pensamento do advogado que manifestou, existe uma instituição que são as polícias, a Polícia Civil, a Polícia Federal, que fazem um inquérito e entregam esta peça informativa para o órgão da acusação, que é o Ministério Público. Esse sistema brasileiro é um sistema muito eficiente do ponto de vista das garantias, porque você observa que existe uma polícia que controla a outra, a Polícia Civil
ela já faz um filtro sobre o trabalho da Polícia Militar, e existe uma instituição, que é o Ministério Público, também independente, que controla esse trabalho da outra instituição, que é a polícia. Então, no tocante a esse modelo, é um modelo que realmente funciona no que diz respeito ao respeito das garantias fundamentais. É claro que por questões culturais nós não temos ainda os direitos fundamentais totalmente concretizados no Brasil, mas não por uma deficiência do modelo. O modelo, nesse sentido, ele é eficiente. Nos Estados Unidos, por exemplo, que existe um protagonismo do promotor, existe um modelo totalmente diferente, que é aquele promotor, ele é eleito pela comunidade e ele serve como um vínculo, um liame entre a atividade da polícia e a atividade do Poder Judiciário, participando dos dois momentos, da investigação e participando do processo, mas sem conduzir diretamente a investigação. Quem conduz, na prática, é o aparelho policial. É o aparelho policial. Por isso que essas discussões, elas voltam para um ponto comum, que é quem, de fato, investiga a maioria dos crimes. A Polícia Federal, por exemplo, você pode destacar 2 períodos. A Polícia Federal, antes do ano 2000, ela tinha uma atuação. Depois do ano 2000, ela teve uma atuação muito superior em nível de operações, de desmantelamento de quadrilhas, inclusive de pessoas dos estratos maiores da sociedade. Isso se deveu ao quê? A um aparelhamento mais adequado da Polícia Federal, a valorização dos seus quadros, inclusive do ponto de vista financeiro, salarial, em todos os aspectos, e que fez com que a Polícia Federal tivesse todo esse volume de trabalho no combate à corrupção. Veja que não houve uma modificação no desenho institucional da instituição Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Então, houve um aumento forte do trabalho investigativo da Polícia Federal no combate à corrupção. Se fizermos a mesma coisa no âmbito estadual, fortalecendo as instituições, no caso a Polícia Civil, que trabalha com o aparelho investigativo, e dando maiores condições de imparcialidade, para o delegado, certamente nós teremos essa mesma coisa, esse mesmo resultado no âmbito estadual. Veja que nós não temos no estado do Piauí uma delegacia especializada para crimes contra o patrimônio público. Então isso aí já é um sintoma de que falta realmente a estrutura adequada para a polícia trabalhar nesse segmento. Não é porque o desenho institucional esteja errado. Nós acreditamos que não é interessante para a boa polícia tentar amordaçar o Ministério Público de forma alguma. Nós queremos um Ministério Público forte, mas um Ministério Público forte dentro de balizas, obviamente, legais, para evitar que se utilizem, que esses abusos deixem de ser a exceção e passem a ser a regra. É esse o perigo que nós temos que afastar. Sou estudante de Direito, Silas. Violar um princípio, violar todo o sistema jurídico, com toda a devida vênia. Só nos falta ao Ministério Público querer também julgar. Bem, a nossa intenção, como eu disse, é complementar investigações policiais e, eventualmente, investigar de forma autônoma. Há uma teoria dos poderes implícitos, que quando você concede uma finalidade para uma instituição, você concede os meios para alcançar essa finalidade. Isso é uma questão menos jurídica e muito mais lógica. Se o Ministério Público pode colocar um investigado no banco dos réus, ele tem que ter os mecanismos disponíveis para colocar esse investigado lá. Ele tem que ter as ferramentas disponíveis para elucidar um fato oculto. O inquérito policial é uma das ferramentas investigatórias. Você pode ter um procedimento de investigação criminal. A sindicância, como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, como diz o Estatuto do Idoso, é apenas uma das ferramentas. O Ministério Público não está querendo se sobrepor ao trabalho policial. Nós reconhecemos o trabalho policial. Admitimos que o protagonismo, a regra é a investigação policial. Mas quando for necessário, e posso citar o exemplo do Bar Bodega em São Paulo, 9 pessoas indiciadas como suspeitas de crimes, e uma investigação paralela do Ministério Público identificou que nenhuma das 9 pessoas era responsável pelo crime. Eram 9 inocentes, que a investigação paralela do Ministério Público foi que descobriu que eles não eram culpados e identificou os outros 4 responsáveis. Será que isso é ruim para o cidadão? Será que o cidadão não quer ter direito de provocar o Ministério Público para eventualmente completar uma investigação criminal? Será que isso é bom para a sociedade brasileira? Bem, eu me questiono e eu entendo que a decisão sobre a PEC 37 não é jurídica.
Essa discussão jurídica está no Supremo Tribunal Federal. Essa decisão é política. Tem muita gente que não quer ver o Ministério Público investigando. E a sua visão, você tem discutido isso com sua classe, claro, com as confederações, com as federações. Qual é a sua visão hoje? Está mais para o Congresso apoiar ou aprovar ou não esse projeto? Bem, há um movimento muito forte favorável à PEC na Câmara dos Deputados, não é? Mas nós entendemos que há uma ampla mobilização popular. A CNBB se manifestou contrária à PEC, entidades de defesa dos direitos das mulheres, de defesa do movimento LGBT, milhares e milhares de entidades internacionais, entidades de defesa de corrupção se manifestaram contrárias à PEC 37. Existem abaixo assinados por todo o país, eletrônico inclusive, e a população tem se manifestado contrário. Nós entendemos que a sociedade, sim, vai despertar no parlamentar a consciência de que essa PEC é um retrocesso social. É tirar do cidadão brasileiro uma garantia constitucional de poder ver no Ministério Público uma instituição que venha complementar a investigação policial e que venha fazer sua própria investigação quando for necessário. Repito, não basta ter interesse em investigar, tem que ter capacidade para elucidar um crime. E o Ministério Público quer investigar quando tiver essa condição para elucidar um fato e inibir que inocentes, eventualmente, por exemplo, sejam acusados. Olha, o Ministério Público é muito importante no acompanhamento das investigações e no embate de promotores e políticos poderosos, porque a polícia nem sempre tem o poder do Ministério Público. Delegado Tiago, o senhor quer generalizar o Ministério Público pela atuação dos falastrões promotores do caso Fernanda? De forma alguma. Tenho um maior apreço pelo Ministério Público e pelos promotores do Estado do Piauí. Jamais vou generalizar, porque da mesma forma que na minha concepção houve diversos erros por parte do promotor, poderia ter havido erro por parte do delegado, nem por isso eu iria dizer que a polícia toda não serve. Então existem grandes promotores no Estado do Piauí, promotores, agora há pouco você estava mostrando a matéria justamente sobre um caso de um afastamento de um magistrado. Um juiz, foi justamente uma ação de dois promotores. Resultado de um trabalho dos promotores. Então, jamais eu queria generalizar esse caso, mas não poderia também deixar de mencionar que foi uma atuação equivocada, não da instituição do Ministério Público. A instituição, eu acredito que deu todos os meios para os promotores agirem, contratou peritos fora, deu toda a estrutura. Entendo que foi um erro pessoal, da mesma forma que o delegado pode pessoalmente cometer equívocos, qualquer profissional. No caso específico dessa investigação, o caso Fernanda Lages, houve sim equívocos sérios dos promotores e com o passar do tempo isso aí vai ficando cada vez mais claro, porque tudo aquilo que foi ventilado, insinuações contra pessoas, nada disso vai ficar provado porque não havia indício. Se fazer uma acusação em rede de televisão, no momento de uma investigação, sem qualquer indício, sem qualquer supedâneo, é algo até que não combina com o Ministério Público. Eu acredito, concordo com o telespectador, que o Ministério Público não tem esse viés, não age dessa forma. Foi um caso isolado, acredito. Eu quero aqui, sem querer defender os dois promotores do caso Fernanda, sem a procuração, dizer que não quero entrar no caso Fernanda em si, em dizer que esses dois profissionais do Ministério Público já fizeram e fazem muito sucesso nos seus júris, nos seus processos, para a gente não colocar em toda a situação. O doutor Biraci e o doutor Eliardo, que pese a polêmica, a atuação no caso Fernanda Lages, eles tiveram boas atuações e muito. Um erro não significa que os outros casos foram também errados. Quem está apontando é o senhor, delegado. Pois não. Só para pontuar uma questão, tem que ter coragem para fazer o que o doutor Eliardo e o doutor Biraci fizeram. Mesmo com todo tipo de pressão, eles tentaram elucidar o fato. Um falando de uma maneira mais técnica, o outro de uma forma com a retórica diferenciada, mas tiveram coragem de apontar que havia erro também na investigação policial. Eu acho que ninguém está isento de erros no caso Fernanda Lages e nós temos que reconhecer isso também. Me parece que houve falha na polícia da mesma forma durante a investigação. Eu acredito no trabalho dos dois e vejo que o que eles querem é dar uma resposta para a sociedade piauiense e para aquela família. Então, eu acredito que se houve falha do Ministério Público, houve falha em outras instituições e a gente tem que suprir essas falhas para trabalhar conjuntamente no sentido de elucidar esse fato, seja lá qual for o resultado que dê na investigação agora.
Você quer ainda usar a palavra nesse assunto? Gostaria só de aqui citar como exemplo de trabalho bem sucedido de cooperação entre o Ministério Público e a polícia. No caso, não foi diretamente a atividade policial, mas a atividade do sindicato dos delegados. Há pouco estava aqui o doutor Eloy a respeito da decisão determinando a retirada dos presos das delegacias. Não houve cumprimento por parte do secretário de Justiça, ele apenas informou ao juiz que vai receber preso na medida em que os juízes soltarem os presos que estão lá. Então é uma coisa surreal. Então a polícia agora vai ter que aguardar a soltura de presos para poder prender os bandidos que estão na rua. Então, algo que eu nunca tinha visto. Mas já conversei com o doutor Eloy e ele, sensível ao problema, irá ajuizar um novo pedido ao juiz dentro do mesmo processo para que haja, inclusive, a obrigação de cumprir essa execução da forma que o Poder Judiciário determinar sob pena de multa e improbidade administrativa para o secretário. Tá certo, senhores, muito obrigado. Vamos deixar que o Congresso decida isso, tá? Mas foi bom ouvir a opinião de delegados no Piauí, porque esse embate está acontecendo no Brasil inteiro, né?